ou até para a gente já começar a tocar no ponto, eu vou até trocar a palavra inicialmente por liminarmente, porque talvez o ponto mais importante, mais interessante dentro dessa temática das tutelas de urgência é a questão da conceituação, da definição de cada um dos institutos que integram, ou dos subinstitutos que integram esse instituto maior das chamadas tutelas de urgência. Eu acho que um exercício interessante para a gente é voltar a atenção, inicialmente, para a relevância desse tema. Desde que eu ingressei na faculdade, isso lá no meio da década de 90, esse tema já era um tema polêmico. E é interessante perceber que até hoje as mesmas polêmicas que eram suscitadas naquela época ainda são presentes. Se vocês fizerem um pequeno exercício de consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a respeito de assuntos relacionados às tutelas de urgência, vocês vão perceber que não somente a jurisprudência oscila, como dentro do tribunal, dentro das turmas de cada matéria, a turma muda de opinião. Às vezes, no julgamento de um processo, 3 processos depois, o entendimento já mudou. É muito difícil a gente conseguir estar atualizado nesse tipo de tema e, na verdade, no dia a dia prático, esse tema ele se mostra, posso colocar, bastante presente, né? Eu acho que, se vocês leram o jornal hoje por acaso eu não li, mas com certeza deve ter tido alguma matéria noticiando a concessão de alguma liminar em algum lugar do país, e uma liminar que de alguma forma, direta ou indireta, afetou a vida de todos nós aqui nessa sala. Pegando um histórico, até talvez antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma visão do judiciário um pouco diferente. O judiciário era um poder mais recolhido, mais circunspecto, e que a atividade jurisdicional só era vivenciada, experimentada pelos litigantes. Não existia essa figura do juiz que vai à imprensa e dá entrevista, do juiz que vai à CPI, presta depoimento, defendendo mudanças no ordenamento jurídico. E o que se passou após a promulgação da Carta de 88 foi uma mudança radical. Não é? A Carta de 88 criou uma série nova de direitos individuais, criou uma justiça especial, trouxe, a partir das suas alterações posteriores, alguns princípios que estão diretamente associados à questão das tutelas de urgência, como, por exemplo, a emenda 45 inseriu de forma positivada, não é, no ordenamento jurídico, na Constituição, o direito, vamos colocar assim, fundamental a uma prestação jurisdicional em tempo razoável. Uma ideia que nós tínhamos dentro da ideia do princípio, mas que não havia um direito positivo a ser questionado nesse sentido. Essas decisões que são constantemente proferidas hoje, então, nesse novo judiciário, esse novo modelo de judiciário, elas têm uma justificativa. A justificativa, basicamente, é a burocratização, claro, do Estado. O Estado é muito burocrático e cada vez mais burocrático, pelo menos o Estado juiz. Vocês que estudaram e atuam na área recursal, por exemplo, acompanham a evolução jurisprudencial, as alterações legislativas. Cada vez nós temos que superar mais requisitos de recorribilidade. Recentemente eu fui surpreendido no STJ, só a título de exemplo, com uma nova exigência que quase ninguém tem acompanhado. O tribunal tem entendido que para recorrer você precisa de procuração especial, com poderes específicos. Então, se você já recorreu e não juntou uma nova procuração, seu recurso não é conhecido. E essa burocratização do judiciário é aliada a um outro fenômeno, que é o da evolução do mercado, não é? O fenômeno da globalização. A dinâmica do mercado hoje, ela demanda respostas muito mais rápidas aos litígios. Então, as relações sociais, elas são reguladas pelo ordenamento jurídico dos estados, ordenamento interno, mas esse ordenamento, muitas vezes, ele acaba trabalhando contra o mercado. Então, o mercado passa a demandar soluções mais urgentes. Resumindo isso tudo, o que a gente pode pensar? O que foi criado no ordenamento jurídico para ser exceção, que são as medidas de urgência, hoje é a regra no nosso trato com o Poder Judiciário. Eu não conheço um advogado que não propõe uma ação ordinária sem formar um pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Porque se a gente tem a possibilidade, por que não tentar? Né? Procedimentos
natureza cautelar, mais ainda. Todos os procedimentos de natureza cautelar vêm acompanhados daquele com pedido liminar. Então, a gente pode, a partir do momento que identifica essa importância, voltar a atenção inicialmente para aquele termo que mais dá confusão no dia a dia.